everyone to the Sejam seventh bem-vindos webinar in our a series este on 7º webinário dessa Media série Literacy in Citizen Security and Justice. sobre políticas We're baseadas em very evidência happy na área de that segurança e Verena justiça. accepted Esse é o último webinário. now. This has been Como part of the sabem, launch of our isso é platform on parte do evidence-based lançamento da nossa public plataforma safety and sobre justice. And we are segurança pública e justiça baseadas em evidências e estamos muito felizes por ter essa oportunidade de fechar essas atividades com um excelente painel. Meu nome é Rodrigo Serrano, eu sou parte da equipe de segurança cidadã do BID. Eu fui um dos que lideraram o projeto que levou à criação dessa plataforma. O tema de hoje é sobre parcerias e agenda para políticas baseadas em evidência na área de segurança e justiça. Nós vamos conversar com três profissionais e acadêmicos ilustres nessa área de políticas baseadas em evidências. E antes de começarmos, eu queria aguardar alguns instantes para que as pessoas entrem. Enquanto isso, eu vou dar alguns avisos. Can you see? I don't know if I'm Estão projecting. vendo? Não sei se estão vendo a minha tela. Será que alguém poderia me dizer? Helena, are we seeing the backdrop? Helena, estamos vendo a tela? No. Okay. Não, Sorry. sinto muito. Now? Now I see it. E agora? Agora estamos vendo. So a few sort of messages. Alguns avisos. Your mic. Por favor, desliguem seus microfones. As you may have seen, we are going to do this webinar in English. Nós vamos conduzir o webinário em inglês, já que é o denominador comum em termos de idioma para os 4 que estão no painel hoje. Será mais fácil, portanto, conversar se todos estivermos falando o mesmo idioma. Mas nós temos interpretação simultânea para o espanhol e para o português. Há um ícone na parte inferior da tela, onde podem selecionar o idioma que querem ouvir. Se tiverem qualquer pergunta, coloquem no chat, coloquem também seu nome e de onde são, para que possam receber as respostas. Esse é o nosso painel com palestrantes excelentes que nós temos para esta sessão de hoje. Eu vou apresentá-los rapidamente. Haverá também uma pessoa controlando o chat e vamos colar lá um pouco sobre a biografia desses palestrantes. Então, vou começar com a Amanda Glassman, ela é a assessora executiva do presidente do BID. Ela tem 25 anos de experiência trabalhando na área de proteção social, saúde, trabalhando com evidências e dados com países de renda média e baixa, com ênfase na América Latina e no Caribe. Antes desse trabalho atual, ela foi vice-presidente executiva e fellow do Center of Global Development, um think tank em Washington, D.C., e também foi CEO do CGB Europa. E antes disso, ela também trabalhou com saúde como especialista, com o setor social do BID, e ela também trabalhou com diálogo sobre política, operações em vários países. Ela tem muitas publicações sobre esse tema, especificamente em países de renda baixa.
Ela tem um trabalho chamado Millions Saved e ela traz muitos exemplos sobre como trabalhar nessa área e tem muitas publicações. Portanto, é um prazer tê-la aqui hoje conosco, Amanda. Agora que você voltou ao banco, está envolvida em muitas atividades. Nós temos também a doutora Cynthia Lum, também fico muito feliz por tê-la aqui, admiro muito o seu trabalho. Ela é professora universitária, trabalha com criminologia na Universidade de George Mason e ela também ah, dirige um centro sobre o tema. Ela se tornou fellow da Sociedade Americana de Criminologia em 2021. Ela trabalha na área de policiamento e tem uma biografia muito longa, que eu não posso mencionar toda aqui, e ela tem um trabalho de grande impacto na área de policiamento e ela faz um trabalho de tradução da pesquisa para a prática e ela trabalhou com várias ferramentas e estratégias para traduzir e institucionalizar as pesquisas nas operações de aplicação da lei, o que inclui a matriz com que trabalhamos aqui no BID, nessa área, que foi usada para a criação da plataforma para a América Latina e o Caribe. Além de tudo isso, eu acho que um dos motivos porque o seu trabalho é tão interessante é que ela é ex-policial, detetive, então ela conhece bem esse trabalho da polícia. E, por fim, nós temos também aqui um representante incrível da América Latina, especificamente do Brasil, Joana Monteiro, ela é colega nossa, e ela vem fazendo um trabalho fascinante na América Latina, nessa área de justiça criminal, prevenção da violência e políticas com base em evidência. Ela trabalha com a Fundação Getúlio Vargas, com o Centro de Pesquisa Aplicada, onde ela também ensina. Ela faz um trabalho muito avançado sobre as câmeras que são usadas por policiais no contexto do Brasil, e ela trabalha com prevenção da violência e vários outros temas. E ela é acadêmica, é uma grande pesquisadora, mas ela também é profissional. Ela foi chefe de pesquisa da Promotoria do Rio de Janeiro durante 3 anos e antes disso ela trabalhou também no Instituto de Segurança Pública, que é parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. E nesses 2 casos, ela liderou iniciativas para que as evidências fossem utilizadas pelos órgãos de aplicação da lei e fez grandes trabalhos para facilitar o uso de data analytics e para melhorar a transparência oferecida aos cidadãos. Então, com essa apresentação, nós podemos continuar e a dinâmica será a seguinte: vou trocar a minha tela, essa será a nossa dinâmica. Nós vamos falar sobre 3 temas. São 3 perguntas. Como melhorar a quantidade e a qualidade da pesquisa que nós produzimos sobre policiamento, justiça criminal e segurança pública. Como traduzir essa pesquisa de uma maneira que possa ser entendida e que possa ser usada pelos profissionais. E a terceira pergunta é como incentivar a demanda por evidências por parte dos governos, dos órgãos policiais. Então, são essas as grandes perguntas que fazem parte da nossa conversa. Eu vou começar com a primeira e vamos seguir em ordem, vamos ouvir várias perspectivas do painel.
Depois eu vou resumir um pouco, vou falar um pouco sobre o que estamos fazendo nessa área, como estamos abordando esse tema rapidamente, e depois passaremos para a segunda pergunta. Vamos começar com a primeira. Como podemos estimular essa oferta de dados nessa área? Nossa motivação é evidente. Nós temos a nossa plataforma, nós temos um repositório de evidências, temos 700 programas, mais ou menos, que passaram por uma avaliação rigorosa sobre o impacto, e nós temos um trabalho feito com qualidade metodológica e cerca de 60 são da América Latina e do Caribe apenas. É uma porcentagem baixa. Precisamos melhorar essa porcentagem. Precisamos saber muito mais sobre o que funciona nos nossos países, na nossa região, no nosso contexto, que é também uma região muito heterogênea. E nós precisamos estimular a produção dessas evidências. Então, especificamente, as avaliações de impacto, vamos falar sobre isso. Há muitas evidências de pesquisa, todas são muito úteis, servem em vários propósitos. E nós começamos com uma área, então, efetividade. Então, queremos saber se os programas que estamos financiando, que apoiamos, será que eles têm o efeito desejado? Que tipo de efeitos eles têm? Então, como incentivar esse tipo de pesquisa? Uma pesquisa relevante, de alta qualidade e que seja também oportuna para aqueles que vão tomar as decisões. Eu vou parar por aqui e vou pedir que comentem. Começo com a Cíntia. Será que você poderia falar sobre a experiência americana nessa área de policiamento e justiça criminal? E o que a América Latina e o Caribe podem aprender com a experiência americana para poder estimular esse tipo de avaliação de impacto na região? Claro que sim. Rodrigo, obrigada pelo convite para fazer parte desse painel ilustre. Eu vou dizer algumas coisas que talvez sejam evidentes para o público, mas eu gostaria de falar sobre alguns detalhes que às vezes são ignorados. E eu queria falar, portanto, sobre os erros que os Estados Unidos e o Reino Unido cometeram ao procurar trabalhar com essas estratégias. Então, ter financiamento para a pesquisa é essencial. Devemos começar por aí. Em geral, não temos financiamento suficiente para as ciências sociais ou para ciências políticas, economia, para a área de criminologia, políticas públicas. Em geral, não temos verba para isso. Mas essa verba não precisa vir só do governo, pode vir de ONGs, também dos próprios órgãos. E isso é algo que os Estados Unidos não fazem muito bem nesse momento. Estamos tentando melhorar essa parte, ou seja, os órgãos locais podem também financiar pesquisa em suas próprias instituições. Isso é central para a nossa filosofia, para o policiamento baseado em evidências, e Ewan Sherman fala sobre isso no artigo dele. Ou seja, os órgãos policiais, as instituições precisam investir em sua própria pesquisa. E eu vou falar um pouco sobre as avaliações de impacto, porque eu também acho que esse é um detalhe que é ignorado. As avaliações de resultados são muito importantes, mas elas são parte de algo maior, que é a avaliação dos programas. E a avaliação dos programas envolve uma série de metodologias de pesquisa. E eu quero enfatizar isso porque nós podemos pensar no que funciona, no que não funciona, mas e por quê? Por que motivo? Por que algo falha? O que aconteceu com a instituição que tornou essa pesquisa bem-sucedida ou não? Como foi que a comunidade respondeu depois desse resultado? O resultado pode ser essencial
da perspectiva da redução do crime, mas também pode causar algum dano, há consequências no uso de algum tipo de tecnologia e de alguns tipos de estratégia. Então, o financiamento é importante, mas a orientação e a estratégia relacionada ao financiamento, desde o local até o nível nacional, e um entendimento mais amplo do que está envolvido nesse termo avaliação é também crucial. E eu também queria falar sobre as parcerias. Algo que nós tentamos fazer nos Estados Unidos e que ajudou a criar políticas ou estratégias para políticas baseadas em evidências no nível nacional foi incentivar parcerias e financiá-las. Então, o Departamento da Justiça financiou um programa chamado Smart Policing, policiamento inteligente, talvez conheçam. E esse projeto é, na verdade, financiamento de projetos. E aqui eu queria acrescentar um detalhe muito importante, uma lição aprendida. Relacionamentos, assim, de um para um ou temporários são excelentes, mas o que nós queremos são relacionamentos de longo prazo entre grupos de pesquisa e instituições. E como criamos esse tipo de relacionamento? São esses relacionamentos que nos ajudam a passar de uma situação em que não temos financiamento, quando ainda não temos todas as respostas sobre a implementação, para uma situação em que podemos ter tudo isso. Então, universidades locais, grupos locais podem trabalhar com instituições próximas, locais, e isso é crucial. E eu estou falando muito desse nível local porque às vezes não temos dinheiro para viajar, então as experiências locais são muito importantes. Muitas vezes os pesquisadores são dessas áreas e eles sabem muito sobre esses lugares também. E por fim, eu queria mencionar algo sobre os pesquisadores. Algo que realmente criou esse movimento, ou incentivou esse movimento nessa área nos Estados Unidos foi a atividade com sinergia entre os pesquisadores que procuraram aumentar sua capacidade para esse tipo de trabalho. A avaliação dos programas e de impactos são tipos específicos de pesquisa e exigem uma capacidade dos profissionais que muitas vezes eles não aprendem nas universidades. Muitos aqui devem ter aprendido isso na prática ou por meio da tentativa e erro. Portanto, precisamos melhorar isso. As atividades com sinergia, com a colaboração para a criação de revisões sistemáticas, para a realização de conferências e a criação de repositórios, por exemplo, tudo isso. O nosso centro, por exemplo, organiza muitos simpósios em colaboração, procurando criar essas atividades com sinergia entre os pesquisadores e os profissionais. Eu podia falar muito mais, mas aqui são os primeiros temas que vêm à mente quando estamos tentando aumentar essa oferta. Nós sabemos que as dificuldades sempre estão nos detalhes. E nós todos precisamos de financiamento, conhecimento e como incentivar isso no nível local. That's excellent, Cynthia. Super interesting. Excelente, Cíntia, muito Tell us a interessante. little bit about smart policing. So you think that that is an Poderia falar um example pouco of sobre smart policing, o initiative policiamento that was done by inteligente? É the um tipo de government, different organizations iniciativa can promote to que pode incentivize ser promovida pelo governo, pelos departamentos de justiça, sim. Os governos costumam financiar projetos. Muitas vezes eles não sabem como financiar parcerias para criar avaliações. Por exemplo, eles podem achar que, ao financiar um projeto de pesquisa, haverá uma parceria depois para realizar uma avaliação, mas isso é só uma suposição, porque às vezes a pesquisa é feita por uma parte individualmente, sem envolver mais ninguém, só analisando dados, por exemplo. Então, o Smart Policing é uma tentativa de criar uma comunidade em torno daquilo que funciona, criando parcerias e não só dentro das atividades da intervenção. Então, se eu puder conversar com alguém e perguntar como podemos fazer isso, como podemos trabalhar com essa instituição, o que funcionou para você, isso ajuda. Então, precisamos encontrar esse equilíbrio da oferta e da demanda. Thank you very much.
Muito obrigada. So, Joanna, give us a little bit of the Joana, reality of fale um pouco the sobre a realidade. what you see in terms of the challenges and opportunities, O in que particular você in this vê area como of oportunidade, supply of research in Brazil especificamente and Latin nessa America, área what's das ofertas advindas das pesquisas na América Latina, no Brasil? Rodrigo, thank you very much. Oi, It's a pleasure Rodrigo. to be here. Olá a It's a great todos. honor, like, Agradeço o convite para estar aqui. É um first grande thing I would like to prazer. say is that we Então, really need to primeiro, eu replicate queria research dizer que nós in precisamos Brazil. replicar People are pesquisas so na América skeptical Latina. about learning As from pessoas lessons são in the muito US and Europe. céticas, têm dificuldade This is a de big term that we use in usar Brazil, but dados dos people Estados don't get Unidos, it. do Reino It's like Unido, muitas vezes external não research that goes acreditam to the na States. validade So externa we really das need to have pesquisas that. I feitas have para os already Estados had like Unidos. experience Então, about eu telling já about research tenho findings essa in experiência, eu several falo sobre resultados de pesquisa. papers in United States, and people simply Há say, muitos okay, I papers believe it. dos Estados Unidos, mas as pessoas dizem: eu não acredito. A América Latina é completamente diferente, nós precisamos de pesquisas feitas aqui. Mas o que é difícil nisso é o seguinte: como as pessoas são céticas, elas não leem, não procuram aprender, não procuram ver o que aconteceu nos Estados Unidos, no Reino Unido, no mundo desenvolvido nas últimas décadas. Então, elas simplesmente não conhecem as pesquisas já produzidas. Há pesquisas bem instrumentais que podem ajudar a melhorar práticas e há pesquisas que são intensivas em termos de dados, e nós temos muita dificuldade com isso no Brasil. Quando discutimos pesquisa no Brasil, na mídia, com profissionais, o que eles reconhecem como pesquisa é algo muito simples, é uma análise descritiva que nem proporciona um bom diagnóstico sobre o que está acontecendo. Então, num certo sentido, as pessoas têm uma certa razão em serem céticas, porque poucas pessoas realmente ofereceram boas pesquisas que podem ser úteis. De vez em quando, alguém pede algo, e isso acontece porque essa pessoa realmente acredita que algo está funcionando e eles querem que alguém de fora diga que o que eles estão fazendo está correto. Não é que a pessoa queira aprender, a pessoa quer uma confirmação de que seu trabalho está funcionando. Então, eu acho que esses são os desafios. Então, primeiro, o Brasil tem um setor acadêmico muito bom, mas muitos acadêmicos não moram mais no Brasil. Eles estão no exterior, mas podem pesquisar o Brasil, e nós temos muitas pessoas aqui também, mas não há incentivos para esse trabalho. Primeiro, porque o tempo exigido por uma parceria, como a Cíntia dizia, e para ter um resultado que seja publicado, seguindo padrões acadêmicos, esse tempo leva 6, 7, 8 anos e há muito risco envolvido. Então, você começa a desenvolver uma parceria e aí a mudança no setor público, então você passa 1 ou 2 anos criando essa parceria, depois a pessoa desaparece e vai para outro lugar, outra pessoa chega e você acaba perdendo tudo. Então, na prática, esse projeto é muito arriscado, de alto risco. E a gente passa muito tempo procurando replicar evidências de algo que foi testado nos Estados Unidos. E, em termos acadêmicos, há poucos incentivos para publicar isso depois. Então, as pessoas que fazem isso, fazem porque querem promover um determinado tipo de impacto, mas isso acaba não sendo algo que faz sentido para uma pessoa na vida acadêmica. E nós precisamos, então, diminuir os custos para trabalhar em parceria com o governo. E eu vou falar então sobre o que podemos fazer para aumentar a oferta, para aumentar o interesse dos pesquisadores para gerar parcerias com o governo. E depois eu posso falar sobre o restante. Bom, primeiro, um dos grandes desafios no Brasil é o acesso a dados. Então, estamos falando sobre acesso a dados muito refinados para poder produzir uma boa pesquisa. E as pessoas têm muito medo.
de conversar sobre isso. Nós temos um bom exemplo agora no Brasil. A Universidade de Pernambuco tem um grupo que fez um trabalho incrível conectando muitos dados administrativos, e eu acho que é um excelente exemplo que demonstra como podemos aprender coisas muito diferentes estudando o crime na América Latina. E também mostra que, ao publicar os resultados, ah, os dados não são identificados de nenhuma maneira, então não há risco de expor ninguém. Então, isso fica demonstrado nesse processo, mas sim, esse processo exige dados muito precisos e específicos e as pessoas têm medo. Portanto, o BID e o governo federal devem ter iniciativas para poder ah, promover a transparência dos dados, compartilhar dados, para facilitar isso. E a segunda parte seria financiamento. A Cíntia falou algo com que concordo plenamente. O financiamento de parcerias é uma atividade de alto risco, como eu já mencionei, em termos de uso do tempo, então precisamos investir nisso. E eu diria que há dinheiro no Brasil, mas ele não está chegando para isso. Então, nós temos as instituições nacionais que financiam pesquisa, como o CNPq e CAPES, e elas não financiam de maneira nenhuma esse tipo de trabalho. Os governos do estado gastam bilhões de reais em materiais para a segurança pública. Então, se a gente tivesse 1,5% desse orçamento deles para investir em pesquisa, já seria uma quantidade incrível de dinheiro. E, por fim, eu diria que devemos trabalhar com prioridades, e eu acho que o BID pode ajudar muito nisso. Não podemos deixar só o governo determinar as prioridades, isso é bem difícil, porque nós queremos que o governo diga quais são as prioridades, mas aqui eu vou dar um exemplo. O Brasil tem um grande problema com a violência policial. Então, nós não vamos ver governos estaduais incentivando essa agenda. Isso deve vir de outra parte. Nós temos um governo federal nesse momento que se importa com esse tema, mas vamos precisar também de instituições internacionais pressionando em algumas áreas, mundialmente. Então, internamente, as pessoas não se importam muito, embora mundialmente isso seja interessante. Eu vou parar aqui. Muito fantástico, muita informação, com certeza. Eu vou destacar uma das várias que foram ditas, que existe financiamento, só que ele não está canalizado para aquilo que nós queremos, ou que não é canalizado para gerar evidências sobre o que funciona e o que não funciona, e o tipo de pesquisa que a Cíntia estava mencionando em avaliação de impacto, avaliação em geral, e eu penso que esse, então, é um dos desafios onde nós poderemos realmente desempenhar um papel de facilitadores. Agora vou passar a palavra à Amanda, que trabalhou em diversos tópicos, proteção social, saúde pública, etc., na questão de como gerar pesquisa mais relevante, oportuna e de qualidade, que lições podem ser compartilhadas conosco. Muitíssimo obrigado. Obrigado e obrigado aos outros painelistas. É realmente um grande privilégio estar aqui hoje. Eu gostaria de falar um pouco do grupo do BID. Nós temos 2 mandatos, um é para prover financiamento para o desenvolvimento e o outro é para gerar conhecimento. E o motivo pelo qual o conhecimento é parte do nosso âmago é porque o financiamento é uma fração mínima daquilo que é o financiamento público da resposta à segurança criminal, ou também como participação dos gastos em termos de famílias, etc. Então, se trata mais do conhecimento e escalar inovação que funciona de forma mais ampla. É por isso que é tão importante o trabalho que a nossa equipe
equipe de segurança do cidadão faz para criar um trabalho que funciona de forma positiva com homólogos do governo e o meu acadêmico, tudo com o fim de melhorar os desfechos. Mas minha vida anterior, eu acabo de trabalhar com um grupo de trabalho grande sobre como obter evidências que sejam mais adequadas ao impacto em políticas, e temos várias pessoas intersetoriais, e uma das coisas, o Rodrigo nos pediu para sermos disciplinados, para separarmos a demanda e a oferta das evidências, lado a lado, ou seja, é algo que nós temos que lidar com isso. E uma das formas de estimular essa oferta é, em primeiro lugar, há um problema com a forma como geramos evidências atualmente em vários setores. Em primeiro lugar, nós podemos estar muito distantes da formulação de políticas e talvez possamos não reagir às prioridades e prazos e perguntas que os legisladores têm que responder. E muitas vezes nós precisamos de mais financiamento de pesquisa para gerar e agir sobre as informações tal como coletadas, e a forma como identificamos essa pesquisa contribui para essa desconexão entre as necessidades de política e os tipos de trabalho que estamos fazendo. Eu ouvi o ponto importante da Joana. Não temos que trabalhar apenas naquilo que os decisores políticos querem hoje, mas aquilo que quererão amanhã, porque eles vão ter problemas e precisam se defender. Quando analisamos aquilo que foi feito do lado da oferta para lidar com alguns desses problemas que foram persistentes em vários campos há muito tempo, eu diria que alguns pontos. A Cíntia mencionou a importância das agências locais financiar elas mesmas as evidências. O governo federal pode criar incentivos interessantes para a geração e uso das evidências, especialmente em países federativos. Nos Estados Unidos, temos a lei de políticas baseadas em evidência, ou seja, todos os organismos, os órgãos do governo têm que ter um mandato e identificar áreas onde necessitam avaliações baseadas em desfechos e outros tipos de evidências sobre as quais agir. Então, um ponto interessante, a questão que a Joana mencionou, a taxa de retorno desse tipo de utilização e geração de evidências, apenas importa se usarmos essas evidências. Então, é algo que nós estamos tentando saber, como é que isto nos pode poupar dinheiro ou tempo, ou reforçar o impacto dos fechos que pretendemos alcançar. A outra abordagem do lado da oferta que tem no mundo são as parcerias integradas em órgãos e indústrias e instituições, e há vários exemplos da Índia, por exemplo, que teve uma reforma tributária atualmente em que decidiram usar as bases de dados de imposto sobre a renda. O que acontece quando mudamos as dimensões da aplicação da lei? O que acontece quando mudamos outro tipo de regulação? É aprender ao usar esses dados administrativos, que é muito interessante, e depois podemos ter atualizações periódicas, e depois temos também outros problemas, por exemplo, a falta de independências que os avaliadores têm. Então, é outro ponto que precisa de ser ponderado e um modelo interessante. E também tirar proveito daquelas ocasiões de reforma e controvérsia. O exemplo clássico, onde essas avaliações de impacto tiveram um avanço e o impacto da economia e desenvolvimento, por exemplo, no caso do México, subsídios de alimentação com caixa com dinheiro, com numerário, ou seja, nós podemos usar evidências para lidar com essas questões políticas e de oferecer aos políticos a proteção das evidências para a implementação de políticas controversas, como, por exemplo,
uma reforma sanitária na Colômbia, de grande porte, no meio da década de 90, que foi uma troca drástica de tipo de sistemas, e eles disseram que o fariam, mas queriam monitorar todos os prejuízos e danos e ver qual era o nível de interesse das reformas por parte das pessoas e depois verificar os fechos. Outra intervenção interessante que pode gerar incentivos para pressão entre pares e responsabilização, ou seja, são consórcios pluripaíses. E isso é um exemplo. Mas houve outras, por exemplo, água, saneamento. Por exemplo, nós sabemos em estudos de pequena escala que alguns tipos de intervenções para água e saneamento funcionaram para melhorar a utilização para, por exemplo, aumentar a utilização dos esgotos, etc. Mas esse financiamento é compilar essa mesma abordagem, adotar o contexto, mas em 5 configurações, usar as avaliações com questionários para podermos comparar entre sites. Isso pode ser bom porque se cria uma comunidade de pesquisadores virtuosa e podemos criar um espaço para os decisores políticos decidirem que a dimensão da iniciativa não permite que seja só uma pessoa ou uma entidade a organizar, e então que se cria um círculo virtuoso de pesquisadores. Mas eu ficarei caladinha agora aqui até a próxima pergunta, porque há mais que eu quero dizer depois. Amanda, fantástico, muito rica a sua informação e muitas sugestões, com certeza. Nós vamos ficar sem tempo, porque temos menos de 1 hora, mas para mim, eu gostaria de dizer um pouco daquilo que estamos fazendo na equipe de cidades e segurança. Nós vemos isso como uma das grandes oportunidades para ajudar, usando como base o que a Joana mencionou, a forma como o financiamento de ciências, tecnologia, política é afetado em cada país na América Latina. Todos os países têm um sistema para financiar sua ciência, e isso inclui segurança também, mas, em geral, os tópicos em que o governo não tem influência em torná-los realmente úteis para a tomada de decisão. Então, a qualidade é muito heterogênea e o que tentamos fazer em alguns países é ajudar o governo a criar propostas e formular propostas. Por exemplo, no Uruguai, um dos nossos empréstimos, um dos nossos créditos, nós trabalhamos com o Ministério do Interior, o Ministério da Segurança e as agências nacionais de inovação e pesquisa, e apoiamos uma parceria tanto com o Ministério do Interior como as agências de pesquisa para a inovação, e sempre temos pedidos, solicitações de propostas, trabalhando em conjunto com esse sistema em termos de segurança do cidadão e justiça, tomando em consideração aquilo que o Ministério pretende aprender, que tipo de conhecimento necessita para melhorar suas políticas, e depois tudo feito através dos mecanismos tradicionais de ciência, financiamento, para qualquer setor. Mas reunir ou combinar essas duas agências que não são relacionadas de qualquer forma. E nós financiamos, o projeto financiou mais de 15 projetos de pesquisa que vão desde a etnografia, avaliações experimentais, ou seja, uma gama de tópicos. E dentro dessa oportunidade, trabalhamos com o Ministério de Segurança Pública e Justiça no Brasil para decidirmos sobre um novo crédito e o financiamento, e parte da proposta que o governo fez, que nós apoiamos ativamente, é criar um tipo de Instituto Nacional de Justiça,
que é chamado Instituto de Pesquisa ou Segurança Pública no Brasil, que basicamente faz a capacitação tanto para os policiais como para os profissionais práticos e para o lado da pesquisa, ou seja, ambos os braços do trabalho, e seria o primeiro na América Latina, Caribe, mas nós não temos nos nossos países, não temos esse Instituto Nacional de Justiça. Em alguns países, vemos muito interesse, por exemplo, a polícia da Colômbia tem uma série de reformas sobre o policiamento que incluir agências que combinam tudo isso para financiar pesquisa e que decidiram em conjunto, tanto entre os policiais, a polícia, como um consórcio de universidades e ciências e tecnologia e políticas na Colômbia. Há casos em que há coisas interessantes ocorrendo. Institucionalizar ou criar instrumentos. O que a Amanda estava dizendo, que seria fantástico ter as políticas baseadas em evidências dos Estados Unidos, que realmente seria uma mudança total em termos de exigir que as agências, pelo menos, se preparem para produzir e refletir a forma como o que querem aprender, como vão implementar. Se pudermos fazer isso, seria ideal, mas nós temos, por meio dos nossos financiamentos, apoiar esse tipo de reforma e depois fazemos nossa própria pesquisa conjuntamente para solicitação de propostas e trabalhamos também do lado dos dados, como disse a Joana, algo que é crítico, para tentarmos que, com todos os financiamentos, nós contribuamos para melhorar a qualidade dos dados, dados administrativos, inquéritos sobre vitimização em parcerias, com várias parcerias, na verdade, e promover a geração de novos dados. Mas depois possamos combinar os próximos num só. Eu gostaria de falar um pouco sobre a tradução das evidências. A nossa plataforma é um exemplo. Para nós, o desafio é que nós temos toda essa evidência, mas como é que nós subdividimos o que ou seja, como é que nós acabamos com esse ceticismo, como mencionou a Joana? Como, por exemplo, a falta de acesso, quando as pessoas reagem com ceticismo porque elas têm dificuldade de sequer entender a informação mais básica sobre o que foi produzida no norte, por exemplo. Então, nós tentamos reduzir esses obstáculos, minimizar esses obstáculos, tendo sumários em português e em espanhol, e nós temos recebido um feedback fantástico em termos as pessoas estão entusiasmadas, estão utilizando essas informações. Então, para nós é importante tirar proveito dessa plataforma e usá-la. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de você sobre a tradução de evidências. O que mais poderemos fazer? A Cíntia fez muito nesse aspecto, a Amanda também, e muitas outras coisas que foram feitas. E a Joana também tem pensado muito nisso. Então, em termos de tradução, e também sobre a demanda, a exigência de evidências para a pesquisa, nós temos 50 minutos, mais ou menos, então podemos levar cada 5 minutos para fazer comentários a esse respeito. Eu gostaria de aproveitar aquilo que a Amanda, ou seja, essa mudança para a institucionalização em termos de demanda, porque isso está interligado com essa parte da tradução. E há pessoas nesta ligação, neste Zoom, que são profissionais práticos, que trabalham no âmago, no seio das agências. E nós estamos falando a nível de política, a nível federal e também a nível de financiamento.
Mas, derradeiramente, e isso é o caso aqui nos Estados Unidos até hoje, nós ainda temos dificuldade e nós temos muita infraestrutura nos níveis mais altos e no nível de liderança e agências, mas ainda temos dificuldade com a unidade básica de justiça criminal, ou seja, que é o prático, o profissional, e a implementação também. Então, eu gostaria de fazer uns comentários, tanto relacionados como a necessidade de tradução para aqueles práticos que estão escutando nesta sala, aqueles que que são líderes de grupos de práticos, como profissionais, como tribunais, etc. Ou seja, para analisarmos profundamente, nos forçando a refletir sobre essas evidências, mas analisarmos profundamente os sistemas que estão implementados no seio das agências. Nós podemos incentivar líderes, decisores políticos, mas conquistar o coração daqueles que implementam concretamente essas abordagens baseadas em evidências é mais que apenas conquistar o coração deles. Incentivar requer a mudança de sistemas. Os humanos operam no sistema que tem à sua frente. É assim que nós somos. Como oficial de patrulha, me colocaram num carro de patrulha e eu tenho que trabalhar nas ruas e eu tenho que trabalhar para onde sou destacada, no sistema de responsabilização que eu tenho. Então, eu falo com aquelas pessoas que são os profissionais que analisem esse sistema de responsabilização, porque é aqui que ocorre a evidência. Muitas vezes, os sistemas de justiça criminal têm sistemas de responsabilização muito precários, a nível operacional, com alto nível de discrição, carência de desempenho, a comunicação daquilo que está sendo feito, que remete àquilo que a Joana mencionou, a falta de dados como um elemento das métricas de desempenho. Pensar, então, num sistema, que é o sistema de responsabilização, accountability, e como fazemos como supervisores de primeira linha, primeiro carreguem os dados e depois implementem dentro das suas delegações, esquadras, sistemas de promotoria, como é que usamos essa avaliação de risco nos tribunais, nas agências penitenciárias, ou até nas avaliações de violência doméstica, por exemplo, nós necessitamos de saber que existe uma ferramenta de avaliação de risco e como ela pode ser implementada e de que forma pode ser útil. E os supervisores de primeira linha são os principais tradutores e, na maior parte das vezes, mesmo nos Estados Unidos, não tem nem ideia daquilo que estamos conversando nós aqui hoje. O conhecimento nem a ação. Sistemas de destacamento. A minha área de perícia é em policiamento, mas isso pode ser aplicável à promotoria, tribunais, etc. Se pensarmos nos nossos sistemas de destacamento, ou seja, o que é que esses agentes estão fazendo no seu trabalho do dia a dia? Nos Estados Unidos, temos um sistema de destacamento dia a dia, reativo, tanto para as unidades policiais como para as unidades, como a promotoria, que nem sempre gera desfechos positivos. Precisamos mais proativo, precisamos resolução de problemas, precisamos de que seja baseada em local, não só em indivíduos. E se nós não avaliamos esse sistema de destacamento e não sabemos o que ele é, como é que sabemos o que mudar? Então, para mim, eu insto a todos que são os profissionais aqui para saber o que é, então, esse destacamento e como ele está alinhado com elementos básicos daquilo que sabemos por parte das evidências, daquilo que é ou não é eficaz. E tudo isso pode provir de dados da América Latina, não precisa de ser dos Estados Unidos, porque as coisas são semelhantes a esse nível. Parte desses
destacamento tem a ver com sistemas de capacitação também, que é um grande desafio nos Estados Unidos. As nossas academias não ensinam policiamento baseado em evidência. O que sabemos sobre operações que são eficazes na redução e prevenção de crime? Isso não é ensinado em nossas academias. Nós estamos exatamente no mesmo nível que todos os outros estão. E esse nível operacional de capacitação e operacional em campo, essa conexão entre as duas não existe. Os capacitadores são tradutores e são tradutores-chave, porque os pesquisadores não estão na academia, não sabem como fazer essa capacitação. Então, eu insto a todos, especialmente os profissionais, que analisem esses sistemas. Temos sistemas de gerenciamento, de tecnologia da informação, de dados, mas os sistemas no seio das agências que, na verdade, constroem a infraestrutura da organização. Isso precisa de ser reestruturado para poder ter espaço para aquilo que a evidência indica em termos de justiça criminal. Tudo aquilo que os agentes pensam que sabem sobre o que funciona para a redução do crime, não o faz. Então, como é que nós desfazemos esse paradigma e criamos um novo dentro daquela infraestrutura? E é essa forma natural de incentivar. E isso é natural. Então, ao contrário de por que estou fazendo isso, porque alguém me disse para fazer isso. Desculpem por ter levado tanto tempo. Tudo bem, Cíntia. Eu sei que você estuda muito sobre esse assunto, então me deu uma ideia já me deu uma ideia a mim agora para uma plataforma, porque eu concordo com você que parte do desafio é dar instrumentos e ferramentas aos profissionais sobre como aplicar as evidências que nós conhecemos. E como mencionou, é usar os diversos sistemas de uma organização que existem e fazer a pergunta. E depois precisamos também, claro, saber o como mudamos esse destacamento, desse patrulhamento. A Joana tem trabalhado num estado do Brasil, precisamente como nesse campo de segurança do cidadão, policiamento, etc. Nessa plataforma, temos uma seção sobre capacitação, recursos para capacitação, e poderíamos ter... Eu gosto dessa ideia dos diversos sistemas, responsabilização, destacamento, dados, e fazer talvez uma série de... Que tipo de orientações ou diretrizes? E eu sei que existe da Universidade de Policiamento nos Estados Unidos ou de outras, que visa diretamente esse profissional para ajudá-los a refletir, a fazer o tipo de exercício que você, Cíntia, está propondo, que você fez também em termos de tradução, etc. A maior parte está em inglês, mas poderíamos começar talvez uma série de ferramentas para ampliar e tornar absolutamente generalizado esse processo de diagnóstico. Eu acho que seria muito interessante isso. Eu vou passar a palavra agora à Joana, para saber o que, da sua experiência, gostaria de compartilhar conosco. Eu gostaria de reforçar o ponto da Cíntia, as academias da polícia, e um dos pontos principais é que os policiais são geralmente treinados nas suas próprias academias. Então, um ponto crucial sobre quando falamos sobre como usar mais evidências na prática é promover maior capacitação fora das academias. E nós temos que começar a discutir. No Brasil, por exemplo, tipicamente temos um curso de análise criminal. Se é que tem alguma durante os 3 anos de capacitação, de formação. Ou seja, temos que incentivar um pouco isso. E, Rodrigo, como você estava dizendo, produzir
contexto, ao contato para aqueles que querem começar a se capacitar a esse respeito, porque muitos não têm materiais em português e a plataforma que você criou é importante, mas é muito difícil, porque nós já sabemos e já fomos convencidos e já temos alguma disposição para usar a evidência, mas temos que explicar cada uma das pesquisas que foi feita e explicar ao capacitador o conceito de como usar isso no âmbito da política pública. Eu gostaria de dar um exemplo. Quando nós fizemos uma avaliação de impacto sobre aquilo, se as câmeras funcionariam ou não no Brasil, em São Paulo, no Brasil, nós produzimos um relatório técnico que isto não teria nenhum valor em termos acadêmicos, mas é um material que o profissional pode usar e ler e usar como base de pesquisa. E eu chamarei a isso um relatório técnico para não peritos, que é crucial para podermos traduzir essa pesquisa, e ninguém está produzindo isso. Eu vejo instituições criarem esses resumos de política, mas muitas vezes eles são demasiado mínimos e se falam muito de pontos muito amplos. Eu leio em espanhol, por exemplo, para entender relatórios etc., para vermos o que a pesquisa fez. Outro ponto que eu gostaria de enfatizar é que eu gostei muito de um documento do fundador do GID, a necessidade de instituições de corretagem, entre aspas, de conhecimento, que tem que haver aquela ponte entre pesquisadores e profissionais no campo. E eu insto a todos os profissionais que estão escutando que cada unidade de nível policial ou de promotoria deve ter uma unidade. Eu estou a cargo uma agência dessa natureza, alguém que faça essa tradução daquilo que os pesquisadores estão fazendo e aquilo que os promotores estão fazendo. Mas cada instituição pública tem que ter uma. Nós temos um gabinete, um escritório pequeno, 5 pessoas, por exemplo, para fazer a intermediação daquilo que será feito por profissionais, mas precisamos de alguém que faça essa ponte. Por outro lado, precisamos também do tipo de instituição dentro da área de pesquisa, dentro das universidades, que eu penso que é o tipo de centro que a Cíntia, onde a Cíntia trabalha, que, na verdade, em que os pesquisadores estão dispostos a trabalhar com os profissionais para a construção dessa parceria, para forjar essa parceria. Para alguém que está no governo ou é profissional, que sabe que está fazendo algo que quer melhorar, eles precisam de ter alguém diretamente a quem perguntar: pode me ajudar a pensar nesse projeto? Por exemplo, no projeto que nós temos no Paraná, eles já nos falaram conosco e nos disseram: nós estamos fazendo esse trabalho para podermos reduzir a violência contra a mulher, mas nós sabemos que não é eficaz. Podem nos ajudar a pensar sobre isso e como melhorar? Isso é um trabalho que dura 5 anos. Se começarem a conversar sobre isso, vão ver que as pessoas vão dizer: eu não tenho nada para começar isso, mas se analisarmos os mais altos cargos no governo, vamos ver que eles trabalham com intervalos de tempo muito curtos, mas há também o nível intermediário, que é de pessoas que vão ficar naquelas posições 5, 10 anos. Então, o desafio é como chegar a essas pessoas, como criar parcerias com elas. E eu vou pausar aqui, porque eu sei que temos uma questão de tempo, mas eu queria dizer isso. Eu acho que o programa de policiamento de áreas específicas que nós fazemos no Brasil, e o BID vem apoiando isso. Esse programa Hotspot, o policiamento específico, é algo que nós podemos usar para demonstrar como pode haver
essa parceria entre pesquisadores e profissionais. Nós podemos usar esses casos para mostrar, foi isso que nós aprendemos, é assim que nós podemos trabalhar juntos. Quando tivermos isso, os profissionais que trabalham conosco podem fazer avançar essa agenda, sim, espero. Eles podem falar para seus colegas, seus amigos, vamos fazer mais desse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho pode ser feito na América Latina. Muito obrigada. Obrigado, Joana. Alguns pontos excelentes. Nós estamos um pouco atrasados, mas a Amanda tem aí 5 minutos. Eu adoraria ouvir também o que ela tem a dizer. Eu nem preciso de 5 minutos. Eu adorei a ideia da Cíntia, essa ideia de aproveitar oportunidades para trazer evidências para os sistemas principais, seja na área policial, do judiciário, do sistema penitenciário, e eu acho que há essa necessidade de usar todas as ferramentas disponíveis para aumentar a visibilidade desse trabalho, defender essa causa e, assim, obter eficácia. E também precisamos criar esse público que pede essas informações e que também pede essa prestação de contas, o que pode incluir o Congresso e outros. E eu queria falar sobre o Million Saves, que é um livro, uma publicação com estudos de casos que eu organizei no meu emprego anterior. Então, é um livro para leigos, mas nós escolhemos casos que têm a ver com problemas importantes, por exemplo, na área da saúde, que precisavam ser resolvidos, e também são casos de grande escala e que têm um grande impacto. Nós incluímos também elementos de liderança. Quem foi o líder que realizou esse projeto? Como foi esse orçamento? Que tipo de problemas eles tiveram? Nós demos essa dimensão humana ao trabalho e isso ajudou a divulgar o trabalho, porque muitas vezes as pessoas veem um estudo e nós achamos que isso basta, mas não, nós precisamos contar essas histórias desses heróis nessas áreas. E eu acho que esse é um exemplo que mostra como esse trabalho pode ter um grande impacto, e aqui concluo agradecendo o convite para participar desse painel. Eu adorei o livro Million Saved e eu gostei também de ouvir sobre a história, a economia política, as dificuldades no estudo, como os estudos foram utilizados e a vida para além do estudo. E está no website. Se vocês digitarem Million Saved, vão encontrar na internet. O aspecto da comunicação foi muito bem feito, é fácil de ler, é interessante e seria excelente ter esse exemplo, usar esse exemplo também do Million Saved. Eu sei que todos são muito ocupados, não quero mais tomar seu tempo, mas eu poderia falar sobre horas sobre esse tema. É algo muito importante para nós e para a região. Em 1 hora, nós aprendemos muito. E vamos continuar discutindo o que foi conversado aqui, criando essa audiência, esse público interessado. Nós queremos que ele exista, nós queremos desenvolvê-lo, queremos que ele exista. Isso é parte da plataforma também, o papel da plataforma. Queremos ajudar na visibilidade dessas pessoas, queremos que ajudar as pessoas a se conectarem, encontrar aquelas pessoas no nível intermediário. Nós vemos que há um grande interesse sobre isso nos governos locais, federais, no sistema judiciário, nos órgãos policiais, no sistema penitenciário.
Então, queremos fortalecer essa comunidade de prática na América Latina e no Caribe. E eu acho que ouvimos muitas ideias hoje, agradeço muito por isso. E não desistamos, não vamos desistir. É muito difícil, mas é um trabalho muito importante e é gratificante também. E eu digo isso para os pesquisadores das universidades. Nós temos essa paixão na América Latina e no Caribe quando a gente vê a evidência, a efetividade, o uso da ciência para melhorar vidas. A gente acaba ficando viciado nisso, nesse trabalho, e nós vemos esse tipo de energia na região e vamos fazer tudo para apoiar esse interesse, esse trabalho. Muito obrigado, Amanda, Cíntia, Joana. Agradeço muito sua presença aqui hoje. Vamos manter contato. Eu acho que eu tinha mais uma coisa para mencionar antes de encerrarmos. Nós temos os distintivos digitais que as pessoas ganham nesses webinários quando participam. É um badge, podem obter um que certifica que fizeram o curso e podem obter essa insígnia digital por parte da Vida Academy. Muito obrigado.